O Brasil conta os mortos e as perdas da sua pior tragédia climática. Deitado sempre em berço esplêndido, livre de terremotos, furacões, nevascas, vulcões, o Brasil se orgulha de ser abençoado por Deus e bonito por natureza. Belo continua sendo, mas as mudanças climáticas e erros do passado são uma mistura perigosa, como se vê na região serrana do estado do Rio. Podemos evitar? Podemos nos prevenir melhor? O que fazer diante do fato de que eventos climáticos extremos serão mais extremos e mais frequentes? Hoje eu vou conversar sobre isso, sobre sistemas de alerta e preparação para desafios e riscos futuros com dois administradores públicos. No Rio, o prefeito Eduardo Paes, que já anunciou um sistema de alerta para chuvas fortes. Em Brasília, o ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Mercadante, prepara com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, um sistema nacional de alerta e prevenção de desastres naturais. O prefeito está trabalhando hoje, 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Ainda tem a procissão de depois, janeiro, né? Mas é isso mesmo, está aqui trabalhando, mas a hora é realmente de trabalho. Eu queria que o senhor falasse sobre, o senhor anunciou que vai ter um sistema de sirenes e de um exército de pessoas dentro da comunidade que vão fazer esse trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, depois vamos para Brasília para conversar com o ministro Mercadante sobre esse sistema nacional, que eu acho que tem, os dois se conversam, né? Na verdade, assim, esse sistema de alerta, ele é fruto de um conjunto, né, ele é a ponta final de um conjunto de ações que a gente veio fazendo. Primeiro, a Prefeitura do Rio sofisticou o sistema Alerta Rio, que é o sistema que existe há 13 anos já, quando nós compramos um radar próprio, e esse radar nos permite ter uma visão melhor das chuvas que vêm. Aquele radar Sumaré. O radar do Sumaré, um radar a 400 metros de altura. Até o final do ano passado, nós usávamos o radar da aeronáutica que fica no Pico do Coto, ali na Serra de Petrópolis, a 1.800 metros de altura. Por exemplo, em abril, nas chuvas aqui no Rio, ele não conseguiu enxergar a chuva que vinha. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi montar um centro de operações, que é o mais moderno do mundo, né? Foi concebido, a inteligência do centro é uma inteligência basicamente da IBM, e esse centro de operações trabalha 7 horas por dia, 24 horas, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E lá nesse centro de operações você tem uma série de tecnologias, inclusive esse sistema, esse radar e meteorologista 24 horas, gente da GeoRio 24 horas, Defesa Civil 24 horas. Depois, um terceiro elemento, nós fizemos um mapeamento super sofisticado de risco geotécnico da cidade do Rio. Então, para você ter uma ideia do grau de sofisticação que isso foi feito, nós usamos helicópteros que colocavam feixes de laser nas áreas montanhosas da cidade do Rio de Janeiro, identificando quais são as áreas de alto risco. Aí nós chegamos ao número de 18 mil famílias, só no maciço da Tijuca e em torno, morando em áreas de alto risco. Então, com esse conjunto todo de ações, nós preparamos esse sistema, treinamos quase 2.000 agentes comunitários de defesa civil ao longo desse ano todo. Quando esse estudo ficou pronto, muito no final do ano agora, a gente treinou mais gente, inclusive durante a semana passada. E essa semana, mais precisamente amanhã, a gente começa a instalar essas sirenes. Ou seja, a sirene não é um negócio que o prefeito vai olhar para o céu e vai dizer, acho que hoje vai chover. E aí vai tocar a sirene. Ou seja, a sirene ela só tem todo um protocolo e ela só é tocada a partir desse centro de operações, com esse protocolo respeitado, com um conjunto de tecnologias que nos permitem e de informações que nos permitem tomar a decisão de tocar a sirene. O importante, e a gente reza para que seja assim, é que na maior parte das vezes a sirene vai tocar e nada vai acontecer. A gente não pode perder, as pessoas têm que acreditar que pode acontecer. Então, porque tem todo esse sistema por trás, não é assim, isso não tem nada a ver com a tragédia da região serrana, já estava programado, imagina, né? Eu já tinha anunciado isso há umas 3 semanas atrás. Ministro, o senhor assumiu agora, assumiu também já um pouco antes da tragédia da região serrana, o senhor já estava se movimentando nessa direção, né? Na direção de que mudanças climáticas vão produzir desafios maiores para o Brasil e que era preciso esse sistema nacional de alerta e prevenção de mudanças climáticas. Eu queria que falasse um pouquinho desse sistema, porque na imprensa se falou que só daqui a 4 anos, mas na verdade você está dizendo que vai ser uma entrada paulatina do sistema, né? Eu queria que o senhor explicasse aonde pode começar já. Eu queria primeiro saudar o prefeito Eduardo, a você, Miriam, e me solidarizar com o Rio de Janeiro, com tantas famílias aqui, vive um momento tão dramático.
No meu discurso de posse e logo nas primeiras entrevistas, nós dissemos que daríamos prioridades a montar um sistema nacional integrado de alerta e prevenção contra desastres naturais. E convidei o Carlos Nobre, que é um grande especialista, coordena a Rede Clima, que tem 69 instituições de pesquisa, coordenou o painel de mudanças climáticas e por 12 anos foi o diretor do CPTEC-INPE, que faz a previsão meteorológica mais abrangente do Brasil. Como é que nós estamos pensando a implantação desse sistema? Porque tudo começa com o satélite. E as imagens de satélite do INPE fazem um cálculo matemático extremamente sofisticado e fazem previsões, principalmente 72, 48 e 24 horas. Em cima dessa previsão, você tem um segundo momento, que são os radares meteorológicos. Nós temos uma cobertura ainda insuficiente de radares no país. Nós estamos negociando com a aeronáutica para colocar toda a rede de aeronáutica, que só cuida do espaço aéreo, também para dar informações para o nosso sistema e conseguiremos isso. Isso vai melhorar muito a abrangência do Brasil. Mas ainda assim teremos que comprar em torno de 15 radares para áreas críticas que não têm cobertura. Além disso, nós precisamos instalar nas áreas de risco o pluviômetro, que é uma captação de chuva para você saber exatamente quando choveu, quanto choveu, junto com os radares, porque o radar ele dá a intensidade da umidade e a chuva em tempo real. Quem faz a previsão antecipada é o satélite. Bom, de posse desses instrumentos vem um segundo desafio, que é isso que o Rio de Janeiro fez. Nós temos que ter o levantamento espacializado, geotécnico, para verificar áreas de encostas, conhecer a bacia hidrográfica para ver como é a tendência de evolução das chuvas, porque não basta ver a chuva no local. Pode chover na cabeceira e você arrasta toda a população que está exposta, por exemplo, à inundação. O IPT de São Paulo classifica em 4 níveis, R1, R2, R3 e R4. Nós temos que padronizar essa classificação. Santa Catarina também tem um sistema bastante importante, criar uma única classificação nacional da área de riscos e saber qual é o volume de chuvas que expõe ou a inundação ou expõe a desmoronamento. Então, quer dizer, o sistema ele vai alertar, assim, vai chover muito e tem risco aqui de deslizamento, quer dizer, informa sobre precipitações extremas e também de deslizamento, né? E para isso é preciso desse mapeamento geotécnico. E desse levantamento geotécnico, que infelizmente a maioria das cidades brasileiras não tem nenhum levantamento, nem de inundações, nem de áreas de risco. Onde já tem, já pode começar, ministro? Aonde já tem, nós já vamos implementar. São Paulo, por exemplo, a Grande São Paulo tem, principalmente a capital, o PT fez um excelente trabalho. Rio de Janeiro, onde tem, nós vamos implantar. E Santa Catarina aí, o Vale do Itajaí também, né? O Vale do Itajaí tem, tanto que na última inundação não morreu ninguém afogado, morreu por desmoronamento. Agora é importante entender que 58% dos desastres são inundações, 11% desmoronamento, mas aonde morre mais gente é por desmoronamento. Não existe nenhum modelo de cálculo matemático para desmoronamento. Existe para neve, por exemplo, para avalanche, mas desmoronamento de terra nós não temos no mundo. Nós temos que tentar desenvolver esse sistema, mas independente disso, nós temos como estimar o volume de chuva que coloca em risco aquela região. E aí vem o terceiro momento, que são as defesas civis que têm que ser preparadas, treinadas, junto com o sistema de sirene, de alerta, e essa defesa civil tem que orientar a população, a hora que tocar a sirene, para onde tem que se dirigir. Por exemplo, Angra dos Reis, como tem a usina nuclear, tem um sistema de sirene e tem um treinamento permanente. Todo mês a sirene toca para a população estar sempre prevenida. Então nós temos que construir essa política, treinar a defesa civil. Qual é a dificuldade? Por que a gente diz que a nível nacional deverá ser implantado o sistema integralmente no espaço de até 4 anos? Porque a maioria das cidades não tem defesa civil, nenhuma defesa civil, com a menor condição de fazer esse trabalho, não tem levantamento geotécnico para nós sabermos quais são as áreas de risco, quais as características, e um plano de contingência se tiver que remover a população. Por exemplo, Petrópolis e Teresópolis. Se você tirasse do morro e levasse para baixo, as pessoas morreriam. Prefeito, ele tocou nessa questão, né? Quer dizer, na questão aí vai para a realidade do dia a dia, né? Para onde ir, para onde levar. Isso tudo vai ser pensado? Olha só, conhece aquela imagem de você estar andando com a bicicleta e trocando a corrente ao mesmo tempo, né? Esse estudo, por exemplo, de risco geotécnico, que nunca... A cidade do Rio tem uma vantagem, desde 1966, a cidade do Rio de Janeiro tem a GeoRio. Depois daquela chuva tem a GeoRio. Então você tem 44 anos, né, de informação, de dado, né, e os técnicos da GeoRio são internacionalmente conhecidos como muito competentes. Então isso facilita muito. A cidade do Rio de Janeiro
apesar dos desastres naturais não serem uma característica brasileira, no caso da cidade do Rio de Janeiro é histórico deslizar e matar gente. Então a GeoRio tem um papel muito importante aí. Mas esse estudo com esse grau de detalhamento, nós só concluímos agora. Quer dizer, ele nunca tinha sido feito antes com esse grau de detalhamento. Então ele ficou pronto, para você ter uma ideia, eu tive conhecimento desse estudo entre o Natal e o Réveillon, né? Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é, à medida que a gente vai implantando essas sirenes, são 117 comunidades, falando de 18 mil unidades habitacionais em área de alto risco, né? Tem médio risco e baixo risco. Aqui no Rio, ou seja, tudo que está em área inclinada, a não ser que se revogue a lei da gravidade, né, tem risco, né? Agora, Até em áreas mais nobres. Isso Então, é que, quer dizer, o Rio, essa geografia, ela é toda não, é muito adversa, né? complexa. Porque ela é toda montanhas e mar, muita gente morando e nas muita montanhas. gente morando, Então, e inclusive ocupação irregular. o que nós estamos fazendo é, amanhã nós botamos a primeira no Borel. Então nós vamos fazer ali um treinamento mais rápido, informar todos os moradores. Pois é, em Borel aí eles vão para onde? O ponto de encontro do Borel, o ponto de apoio, como nós chamamos, é o CIEP, na rua São Miguel, bem em frente ao Borel. Ou seja, tocou aquela sirene, nós temos ali um pluviômetro. Né? Então a gente pega esses dados do satélite, o dado do radar, o pluviômetro, o técnico já experiente, especializado, diz, é para alertar. E aí todos se deslocam para esse CIEP. Então tem, claro, um processo de treinamento. O problema é que nós estamos no verão. Né? Então isso tem que acabou o verão, acabou a cobertura da imprensa, a gente vai fazer o que a gente fez esse ano. Né? Isso tudo que eu disse aqui, Miriam, não teve cobertura de imprensa, não teve, enfim, cobrança para isso. A gente foi fazendo ao longo do ano, que nos permitiu chegar nesse momento com a situação. Só para dar mais um dado, o principal produto que a Prefeitura do Rio está recebendo da IBM é um produto chamado PEMAR, é Programa de Previsão de Tempo de Alta Resolução, que é um modelo inédito no mundo. E nós vamos, a partir de maio, junho desse ano, né, conseguir ter a previsão meteorológica do Rio de Janeiro, um modelo matemático desenvolvido só para a cidade do Rio. Tem indianos, chinês, alemão, japonês, brasileiros trabalhando nisso. Nós vamos conseguir dizer com 48 horas de antecedência, com 80% de chance de acerto, aonde vai alagar na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, eu posso dizer assim, olha, em Bento Ribeiro, daqui a 48 horas vai alagar. Né? E aí você tomar as providências necessárias. O nosso centro de operações já faz isso. Tem uma chuva prevista para essas chuvas de verão que tem no Rio. Vai acontecer uma chuva à tarde, hoje, lá em torno de 5 horas. Você avisa a população e os pontos de alagamento que já são conhecidos, a gente já desloca os equipamentos da Conlurb, a Sete Rio, o pessoal de limpeza de galeria, para você ter a cidade operando com mais tranquilidade. Tá certo. Prefeito, eu vou fazer um pequeno intervalo e volto daqui a pouco com a conversa com o ministro Aloysio Mercadante e o prefeito do Rio de Janeiro. Hoje eu estou conversando com o ministro da Ciência e Tecnologia e o prefeito do Rio de Janeiro. Ministro, agora o senhor está dizendo que existem áreas do Brasil que completamente desprotegidas, né? Tem um programa de intensificação desse mapeamento geotécnico que é fundamental para alimentar o seu sistema, para que ele funcione nacionalmente? Por exemplo, nós agora, nessa crise da região serrana, mandamos 5 geólogos especializados nessa área para ajudar o mapeamento, para monitorar ainda a possibilidade de desdobramento da crise. E colocamos um grande especialista em previsão meteorológica para fazer articulação com o gabinete de crise e com o vice-governador Pezão, que está lá à frente comandando esse processo, junto com as equipes do governo federal, das Forças Armadas, Ministério da Saúde, Defesa Civil, Integração Nacional, para nós darmos o suporte necessário. Por exemplo, agora, o que é importante? É nós integrarmos todos esses equipamentos e essas redes, a aeronáutica, que tem um sistema importante de previsão meteorológica. Por exemplo, esse modelo do Rio de Janeiro, porque o radar do Rio de Janeiro, eu vi as imagens, ele previu exatamente, ele tinha abrangência para o que aconteceu na região serrana. Ele tem muita nitidez para além da cidade do Rio de Janeiro. E nós precisamos levar esse trabalho, por exemplo, de levantamento geotécnico que a cidade do Rio fez. O prefeito está falando, 117 pontos terão que ser montados. Você imagina quando a gente for olhar a Baixada Fluminense, toda a Grande Rio e começar a andar para o interior do Rio de Janeiro. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para algumas regiões do Nordeste, nós não temos esse levantamento. O litoral do Nordeste todo está exposto principalmente no inverno. Algumas cidades, como Fortaleza, já está tendo chuvas intensas agora. Nós tivemos, no ano passado,
uma forte inundação que atingiu Pernambuco e Alagoas com muitas vítimas. Em São Paulo, ano passado, tivemos 79 mortes, 25 mil desabrigados e desalojados. Já estamos com mortes de novo nesse verão. Então, esse modelo tem que ser implantado nacionalmente. A nossa competência consolidada é, especialmente o INPE, o IMET, nós temos outros institutos de excelência no Brasil. Compramos um supercomputador, que é o segundo maior do mundo em área de clima, que é o Tupã, que está no INPE, que vai poder melhorar a qualidade do cálculo matemático para o Brasil. Porque até ontem, até um mês atrás, nós fazíamos o esquadrinhamento para fazer a previsão meteorológica numa área de 20 quilômetros. Com esse supercomputador, nós vamos reduzir para 5 quilômetros. Então, nós vamos melhorar muito a nitidez e a capacidade de previsão 72, 48 e 24 horas. Mas isso tem que ser associado aos radares. Cada radar custa US$1,5 milhão, radar meteorológico. Nós precisaremos pelo menos 15 no Brasil para poder cobrir todas as áreas, porque só a previsão de satélite não é suficiente. O radar ele é muito mais preciso, como o prefeito Eduardo fez para o Rio, e ele viu as imagens e sabe que ele é muito preciso na captação em tempo real. O radar vai nos dar a possibilidade de nós tomarmos a decisão entre 6 a 2 horas antes do incidente. Quer dizer, o tempo que nós temos não é muito maior que isso. A gente não consegue tomar uma decisão precisa antes da imagem do radar, só com a imagem de satélite. Então, e pluviômetro, como eu disse, tem que ser colocado em cada comunidade, tem que ter alguém que todo dia acompanhe, tem que ter um celular com GPS para informar a central, que vai ter uma central nacional e 5 centros regionais, para a gente poder, com toda essa rede de colaboração, ter muita precisão científica. Agora, o levantamento geotécnico é o que mais me preocupa, porque nós não temos tantos geólogos especializados no Brasil para fazer uma cobertura que já deveria estar sendo feita ao longo dos anos e agora vão ter que correr atrás do tempo perdido. Por isso, com essa e por último, muitas prefeituras, e é bom que os prefeitos que estão nos acompanhando hoje, olhem a prevenção. Tem que ter defesa civil, tem que treinar, tem que ter gente competente, tem que saber o que faz, não só na prevenção, mas também na crise. Nós estamos vendo o resgate, o apoio, a alimentação, quer dizer, tem que trabalhar com esses cenários e tem que colocar isso como prioridade da política pública. A prevenção e o combate aos desastres deve ser uma grande prioridade do Estado brasileiro em todos os níveis. Tá certo. Prefeito, tem coisas assim meio um detalhes da vida do cotidiano, né? Em relação nas comunidades, por exemplo, tem risco, às vezes, de ameaça de roubo. As pessoas que ficam, até agora a gente viu na região serrana, gente que não quer sair da área de risco, tem medo de saque. Nesses treinamentos, imagina, a pessoa sai, obedece ao treinamento e tal, e depois volta a casa, perdeu coisas. E aí, você já pensou nisso? Já, olha só, primeiro, quer dizer, eu também não quero aqui pintar, né, a gente, na cidade do Rio, tomou uma série de medidas e hoje a gente está no caminho certo. Nós ainda não estamos no ponto ideal. Né? Também não pode pintar esse cenário aqui, se Deus quiser não vai acontecer, mas cai uma chuva hoje à noite, não estão todos os sistemas de alerta ainda implantados, não estão todas as pessoas treinadas. Então você tem um período ainda de contingência e de dificuldade. Né? Eu acho que a gente está no caminho certo e mais avançado do que a média das cidades brasileiras, pelos sistemas que a gente já dispõe. Mas ainda não é o mundo ideal. Eu acho que eu vou ter o conforto e a tranquilidade no verão do ano que vem, dizer, estamos Esse ano você vai trabalhar intensamente nesse treinamento? Não paramos um minuto, assim, esses 2 mil agentes... Mesmo que a imprensa não fique cobrindo, você continua trabalhando? Continuei. Isso aqui esses 2 mil agentes... Depois você vem contar notícia boa isso, aqui. Não, porque eu prefiro não ter notícia nesse caso, eu prefiro não sair da imprensa nesse caso. Os agentes comunitários de defesa civil que a gente treinou ao longo desse ano, eles têm celular, todos eles. Na noite da tragédia... Aí tem que mandar a operadora fazer o celular funcionar. Isso aí é pressão. Exato. Pressão mas, por exemplo, na noite da tragédia na região serrana, o nosso sistema aqui, porque o sistema não é como disse... Se o sistema daqui podia ver o de lá, isso eu queria que ele explicasse. Isso que eu quero dizer. O Rio não pôde alertar. Não, isso que eu quero explicar. Primeiro, o radar é um elemento, é o mais importante, mas é um elemento. Né? Você tem ali um grupo de meteorologistas que está olhando para a cidade, que tem, numa coisa que abriu, tem 2 semanas, né? Então tem também uma coisa de treinamento, de entrosamento com as outras defesas civis. A gente dispõe de pluviômetro espalhado pela cidade, a gente checa os dados do satélite do governo federal, comparando com os dados da cidade, ou seja, o time que está ali está muito voltado para a cidade. Então, eu fui informado naquela noite, às 9h30 da noite, que ia ter chuva forte, com possibilidade de chuva forte na cidade do Rio de Janeiro. Eu fui avisado
e todos os 2 mil agentes comunitários que a cidade tem. Receberam uma mensagem pelo celular. Quando deu, claro que eu já não dormi, quando deu lá para 1h30 da madrugada, o nosso sistema, o nosso time lá no centro de operações apurou que nós não tínhamos mais risco. E me informou e informou também aos agentes comunitários de defesa civil, desmobilizem, né? A cidade do Rio vai ser está... sobre o Rio, né? Aí foi isso. Sobre a região Então, sul. assim, o que a gente precisa, é óbvio, isso que o ministro Mercadante está falando é muito importante, que nós precisamos de entrosamento dessas redes. É óbvio que a cidade do Rio tem um centro de operações, tem um radar que cobre... Eu chego ao sul de São Paulo, eu chego um pouco em Minas Gerais, chego ao norte do Rio de Janeiro, né? É claro que eu tenho um pessoal ali meu concentrado olhando para a cidade. Mas esses equipamentos, esses mecanismos, obviamente, estão à disposição. E esse tornado que teve na Baixada? Quer dizer, É uma doideira. Enfim, ontem, quando eu vi essas fotos, essas imagens, eu falei, estamos de fato com mudanças climáticas severas. Tornado em Campo Grande, em Nova Iguaçu. Dizendo que o Brasil está tendo muito mais tornado do que se imaginava. Enfim. Quer dizer, não tem as outras coisas, mas já tem tornado. É que não chama de tornado. Agora, só para responder a sua pergunta, Miriam, que é importante. Óbvio que sair de casa, né, se for no meio da madrugada, para ir para um lugar, é de qualquer forma uma coisa chata, né? No mínimo chata, né? Mas é para salvar a vida. Então, que as pessoas têm que se conscientizar e essa imagem, essa tragédia que a gente está vendo... É que não basta o administrador público fazer a coisa certa, não, o cidadão também tem. Porque assim, essa imagem, essa tragédia que a gente está vendo, né? Esse drama, né? Todo dia que eu vejo o Jornal Nacional aí, eu choro e todo mundo está em volta de mim, chora e todo mundo chora. Todos choramos, Quer dizer, prefeito. a gente não pode deixar passar, sabe, daqui a um mês e nós, governantes, né, a imprensa e principalmente a população, esquecer disso. Então, eu vi isso já em abril aqui. Quer dizer, já teve no caso do Rio de Janeiro, em áreas nós já assentamos esse ano, na cidade do Rio de Janeiro, 5.800 famílias. 3.100 famílias já foram para Minha Casa Minha Vida. Agora, teve juiz que deu, teve defensor público que entrou com ação judicial e teve juiz que deu liminar. No Parque Colúmbia, uma área na zona norte da cidade, morreram, sei lá, 15 pessoas na beira de um rio. Tinha lá uma comunidade na beira do rio de 800 famílias, 800 casas. Nós retiramos 600 e tantas, demos apartamento, estamos pagando aluguel social, e 134 casas estão lá garantidas para humanidade. Se chover, se alagar aquele rio, aquelas pessoas têm uma chance enorme de morrer. Então, é importante que o morador se conscientize disso. E aquilo que eu disse, muitas vezes vai tocar a sirene, você vai sair de casa, se Deus quiser, vai poder voltar, né? Até que tenha uma obra estrutural, ou tenha que ser reassentado, né? Porque esse é um sistema de alerta, mas não pode acreditar na sorte, né? Ficar pagando para ver, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, ministro, por ter vindo aqui. Obrigada, prefeito. Obrigado, e tomara que todos os dois sistemas funcionem bem. É importante que os administradores públicos estejam conscientes e estejam em contato com cientistas e que a população tenha noção de que daqui para diante vai ser assim, cada vez um desafio maior. Até a próxima semana.